Número 1. O número 1 é frequentemente associado ao goleiro, o último jogador de defesa, aquele que protege o gol com todas as suas forças. É um número que transmite firmeza e segurança, sendo escolhido por jogadores que desejam assumir a responsabilidade de liderar a equipe. Número 2. O número 2 é geralmente atribuído ao lateral direito, um jogador que tem a função de proteger a linha defensiva e apoiar o ataque. É um número que simboliza trabalho em equipe e solidariedade, já que o lateral direito precisa estar sempre em sintonia com os demais jogadores do time. Número 3. O número 3 é tradicionalmente associado ao zagueiro central, o pilar da defesa, aquele que precisa ser firme e decisivo em suas ações. É um número que representa força e determinação, sendo escolhido por jogadores que se destacam pela sua atitude aguerrida em campo. Número 4. O número 4 é comumente atribuído ao zagueiro central ou ao volante de marcação, jogadores que têm a responsabilidade de proteger a área defensiva. É um número que simboliza equilíbrio e cautela, já que o jogador que o possui precisa ser inteligente e estratégico em suas ações. Número 5. O número 5 é frequentemente associado ao volante de contenção, aquele jogador que tem a função de roubar bolas e distribuir o jogo no meio de campo. É um número que transmite agilidade e versatilidade, sendo escolhido por jogadores que se destacam pela sua capacidade de atuar em diversas posições. Número 6. O número 6 é tradicionalmente atribuído ao lateral esquerdo, um jogador que precisa ser veloz e preciso em suas investidas pelo campo. É um número que representa talento e habilidade, sendo escolhido por jogadores que se destacam pela sua técnica apurada e pela sua capacidade de desequilibrar o jogo. Número 7. O número 7 é historicamente associado ao ponta-direita, aquele jogador que tem a responsabilidade de criar jogadas de ataque e marcar gols. É um número que simboliza genialidade e criatividade, sendo escolhido por jogadores que possuem um dom especial para o futebol. Número 8. O número 8 é comumente atribuído ao meio-campista central, aquele jogador que tem a responsabilidade de comandar o jogo e distribuir passes precisos. É um número que representa liderança e visão de jogo, sendo escolhido por jogadores que possuem inteligência e estratégia em suas ações. Número 9. O número 9 é frequentemente associado ao centroavante, aquele jogador que tem a responsabilidade de marcar gols e finalizar as jogadas do time. É um número que transmite poder e eficiência, sendo escolhido por jogadores que se destacam pela sua capacidade de decidir jogos com um único lance. Número 10. O número 10 é historicamente associado ao meio ofensivo, o cérebro do time, aquele jogador que tem a responsabilidade de criar jogadas e conduzir o ataque. É um número que simboliza talento e habilidade, sendo escolhido por jogadores que possuem uma visão de jogo diferenciada e capacidade de desequilibrar a partida. Número 11. O número 11 é tradicionalmente atribuído ao ponta-esquerda, aquele jogador que tem a responsabilidade de desequilibrar as defesas adversárias com dribles e jogadas de velocidade. É um número que representa agilidade e criatividade, sendo escolhido por jogadores que possuem um estilo de jogo arrojado e envolvente. Número 12. O número 12 é frequentemente associado ao goleiro reserva, aquele jogador que está sempre pronto para entrar em campo e dar o seu melhor. É um número que transmite dedicação e comprometimento, sendo escolhido por jogadores que aceitam o desafio de ser a primeira opção em momentos difíceis. Número 13. O número 13 é frequentemente ligado à superstição e ao azar, sendo evitado por muitos jogadores. No entanto, há aqueles que escolhem esse número como forma de desafiar as crenças populares e mostrar que a sorte está do seu lado. Número 14. O número 14 é comumente atribuído ao jogador que não se encaixa em uma posição específica, atuando de forma versátil e adaptável. É um número que simboliza flexibilidade e versatilidade, sendo escolhido por jogadores que estão dispostos a se adaptar a diferentes funções dentro de campo. Número 15. O número 15 é frequentemente associado ao reserva de luxo, aquele jogador que tem qualidade para ser titular, mas que aceita sua posição com humildade e dedicação. É um número que representa talento e perseverança, sendo escolhido por jogadores que estão sempre prontos para contribuir com o time quando necessário. Número 16. O número 16 é geralmente atribuído ao jogador jovem e promissor, aquele que está em busca de se firmar como titular e conquistar o seu espaço no time principal.
É um número que simboliza energia e determinação, sendo escolhido por jogadores que têm o desejo de evoluir e crescer no futebol. Número 17. O número 17 é frequentemente associado ao jogador carismático e habilidoso, aquele que conquista a torcida com suas jogadas criativas e ousadas. É um número que transmite carisma e confiança, sendo escolhido por jogadores que gostam de assumir o protagonismo em campo. Número 18. O número 18 é tradicionalmente atribuído ao jogador que passa por momentos difíceis em sua carreira, enfrentando lesões ou críticas da imprensa e da torcida. É um número que representa superação e resiliência, sendo escolhido por jogadores que estão dispostos a lutar contra as adversidades e provar seu valor no futebol. Número 19. O número 19 é comumente associado ao jogador que chega de uma equipe rival, despertando a atenção da torcida e dos adversários. É um número que simboliza rivalidade e competitividade, sendo escolhido por jogadores que querem provar seu valor em um novo desafio. Número 20. O número 20 é frequentemente atribuído ao jogador experiente e habilidoso, aquele que possui conhecimento e técnica para conduzir o time em momentos decisivos. É um número que transmite liderança e sabedoria, sendo escolhido por jogadores que são referência dentro e fora de campo. No futebol, os números das camisas têm uma importância significativa, não apenas como uma simples identificação, mas muitas vezes como uma parte importante da identidade de um jogador. Além dos números tradicionais de 1 a 20, vários jogadores brilharam com números de camisa que se tornaram lendários e icônicos ao longo dos anos. Um dos números mais emblemáticos é o 10, usado por lendas como Pelé, Diego Maradona e Lionel Messi. O número 7 também carrega uma carga simbólica especial, com jogadores como Cristiano Ronaldo, David Beckham e George Best ficando conhecidos por usá-lo. O 9 é outro número que frequentemente é associado aos grandes artilheiros, como Ronaldo Nazário, Gabriel Batistuta e Alan Shearer. Além desses números, outras escolhas famosas incluem o 23, que se tornou sinônimo de Michael Jordan e LeBron James no basquete, mas também foi usado por David Beckham no futebol. O número 11, usado por jogadores como Ryan Giggs, Neymar e George Weah, também se destaca como um número popular entre os craques. Cada jogador pode ter uma razão pessoal para escolher seu número de camisa, seja por admiração a um ídolo, superstição, ou simplesmente por gostar do número em si. Independentemente do motivo, esses números se tornam parte da identidade do jogador e muitas vezes são lembrados e associados a grandes momentos e conquistas em suas carreiras. Realmente os números nas camisas dos jogadores têm um significado profundo no mundo do esporte, indo além de simplesmente identificar um atleta em campo. Muitas vezes, esses números estão fortemente ligados a jogadores icônicos que fizeram história usando aquela mesma numeração. Esses números carregam uma tradição e um legado que os jogadores atuais sentem ao vesti-los, muitas vezes sendo comparados aos seus antecessores que os usaram no passado. Por exemplo, quando um novo goleiro assume a camisa número 1 de um lendário goleiro de um clube, ele automaticamente é comparado e esperam que ele esteja à altura do legado deixado por seu antecessor. Os números nas camisas dos jogadores também podem ter um significado simbólico, representando características específicas do jogador ou até mesmo trazendo sorte. Por exemplo, o número 10 é muitas vezes associado aos jogadores mais habilidosos e criativos de uma equipe, enquanto o número 7 é frequentemente usado por jogadores extremamente talentosos e decisivos. Assim, os números nas camisas dos jogadores transcendem a simples questão de identificação, carregando consigo tradições, comparações com ídolos do passado e simbolismos que fazem do mundo do esporte um universo único e cheio de significados. Recorde e não esqueça que no futebol, os números das camisas têm uma importância significativa, não apenas como uma simples identificação, mas muitas vezes como uma parte importante da identidade de um jogador. Além dos números tradicionais de 1 a 20, vários jogadores brilharam com números de camisa que se tornaram lendários e icônicos ao longo dos anos. Um dos números mais emblemáticos é o 10, usado por lendas como Pelé, Diego Maradona e Lionel Messi. O número 7 também carrega uma carga simbólica especial, com jogadores como Cristiano Ronaldo, David Beckham e George Best ficando conhecidos por usá-lo. O 9 é outro número que frequentemente é associado aos grandes artilheiros, como Ronaldo Nazário, Gabriel Batistuta e Alan Shearer.